qual que é o seu propósito de vida, né? Qual que é a sua paixão? E se você pudesse usar essa paixão para fazer o mundo um pouco melhor, para que daqui a 50 anos você olhe para trás e você pense que você fez a diferença. Você está fazendo diferença hoje? Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer quando eu era criança ou quando eu era adolescente. Mas eu sabia que eu não queria fazer aquele trajeto que é o mais comum, sabe? É o que normalmente as pessoas fazem. Que no meu caso seria me formar, entrar numa grande empresa, ganhar muito dinheiro, ganhar estabilidade, que não tem problema nenhum em fazer isso, se esse é o seu sonho, e muitas vezes você consegue trazer grandes mudanças a partir desse caminho, né? Mas não era muito o que eu queria fazer. Eu queria muito trabalhar de uma maneira muito autônoma, em que eu pudesse trazer mudanças de maneira rápida e vendo o impacto diretamente das coisas que eu fazia. E foi assim que eu descobri que, na verdade, isso era uma vontade de empreender. Então, eu decidi fazer administração de empresas porque eu queria empreender. Mas, de alguma forma, isso também não era muito suficiente, assim. Eu tinha uma vontade de trazer algum impacto para a sociedade ao mesmo tempo. E na minha cabeça, no início, quando acho que a gente ouve muito quando a gente é criança, que a gente deve preservar o meio ambiente, cuidar do planeta para as próximas gerações e ajudar os próximos e ser solidário com as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você. E às vezes isso parece que se perde um pouco ao longo do tempo, né? E eu não queria deixar isso perder. Mas na minha cabeça, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era empreender, ganhar muito dinheiro e ficar doando para alguma ONG, né? Esse era o meu plano. Até que um dia eu estava na faculdade e eu vi um cartaz escrito isso, assim, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. E eu fiquei muito curiosa para saber o que era isso, né? Eu fui nessa palestra que era do Choice, que é uma organização que dissemina o conceito de negócios sociais nas faculdades. E eles falaram sobre essa possibilidade de se trabalhar em negócios sociais, que são negócios que têm como finalidade o impacto social, mas que utilizam mecanismos de mercado para ser sustentáveis financeiramente. Então, vendem algum produto ou serviço e são sustentáveis sem depender de doação, mas o seu fim é o fim social, é o impacto social. E é muito engraçado, porque eu lembro exatamente de onde eu estava naquele momento. Eu lembro de qual sala era, que eu estava bebendo um café e que eles estavam falando. Eles estavam no Grameen Bank, que é um banco de microcrédito, que fica em Bangladesh, e foi o precursor assim, de todo esse conceito. E aquilo me marcou muito. Foi aquele momento assim que eu falei: não, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero unir o impacto com a sustentabilidade, poder trabalhar com um propósito social, que no meu caso era o que me movia. Então, eu decidi que eu queria ser uma empreendedora social. E aí eu comecei a me capacitar e ir atrás de atividades e eventos, tudo que pudesse me capacitar para eu ir nessa trajetória, voluntariado e etc. E nisso surgiu o Litro de Luz, nesse meio todo. Né? O Litro de Luz é uma organização que leva iluminação solar para comunidades que não têm acesso adequado à energia elétrica. E quando eu descobri dessa ideia, eu achei muito incrível, porque eu acho que ela aborda tanto o impacto social, quanto ambiental, quanto econômico. E aí eu e o Léo, que a gente está nessa foto, a gente foi para o Rio de Janeiro quando teve a primeira ação do Litro de Luz de postes solares no Brasil. A gente aprendeu a fazer e a gente trouxe para São Paulo para formar a organização aqui em São Paulo. E é onde a gente trabalha desde então, e essa que é a minha paixão, que eu faço até hoje. E aí eu vou passar um vídeo agora para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que é o Litro de Luz. Essa é a noção da história do Litro de Luz.
marcado na história da comunidade. Em setembro, a gente fez essa ação piloto, testar principalmente a questão logística, pela dificuldade da distância geográfica do centro, e como a gente conseguiria se relacionar da melhor maneira com os moradores. A gente trouxe embaixadores de 7 comunidades diferentes e capacitou eles para serem como se fossem representantes mesmo do Litro de Luz na comunidade. São pessoas que vão ser os principais responsáveis pela comunicação com a gente, com os moradores, pela replicação para outras comunidades ainda mais distantes. O principal desafio foi mesmo definir qual era a tecnologia e organizar o processo de trazer os materiais para Manaus. Teve outro desafio além da parte logística, que foi a questão de ser um volume muito grande de postes e lampiões para ser feito num curto espaço de tempo. Nós fizemos um pré-trabalho em conjunto com a célula de Manaus, a célula de São Paulo, onde nós executamos etapas que são mais críticas no sentido de demora. Essas partes já vieram pré-prontas, onde aqui nós fizemos mais o trabalho de encaixe, de checagem e de conexão. Então nós ganhamos agilidade nesse processo sem perder a nossa essência, que é os próprios moradores trabalhando em conjunto com os voluntários, eles entendendo o processo e construindo o poste e o lampião. Foi um privilégio muito grande poder participar da primeira ação, me senti muito feliz com o que eu aprendi e com as pessoas que eu conheci também. A gente vai vivendo experiências novas, né? Aí é muito bom a gente compartilhar isso. Os próprios embaixadores foram capacitados agora para que eles consigam tirar o módulo, se tiver um problema, e pegar um novo módulo com ferramenta simples. Se eu tiver o material em mão agora, talvez uma ajudinha do manual, né? A gente chega lá, eu já monto. A gente está conseguindo instalar os postes que agora estão bem melhores, com uma tecnologia nova. Em setembro nós fizemos um piloto aqui com as caixas herméticas, né, que é uma maneira mais segura de proteger o nosso circuito, é o coração, né, do nosso poste ou do nosso lampião. Ou seja, realmente a gente vai tornar a solução mais robusta, principalmente na Amazônia, onde é um clima muito úmido e a oxidação ela prejudica o nosso funcionamento do poste. A gente nunca tinha sido contemplado com um projeto que pudesse trazer benefício para a comunidade. Imagina quando não tem energia, só com vela, não tem uma lanterna. É muito difícil de fazer as coisas no escuro, cuidar da janta das crianças, tudo isso, né? Tá vivendo mais no escuro, né? Pra gente ali na frente parece ser de lanterna, ser de vela, ser de alguma coisa, porque a escuridão é feia. Vai melhorar, né, a partir de hoje, porque por menos nós vamos receber uma luz em casa. A gente aproveita, pega a água do poço, né? Lava roupa, bate roupa. O que pertence à energia, a gente vai usando, né? Levo meu lampiãozinho e vamos embora. A gente tem mães aí com criança pequena em casa, né, que necessita dessa luz. Procurar um remédio mais fácil para dar para o seu filho, que às vezes adoece à noite, né? Não tem preço, né? Aquele sorriso sincero, o calor do abraço, o preenchimento interno, né? Que antes eu nunca havia sentido. Transformar minimamente a vida dessas pessoas através da alternativa que a gente tem de iluminação, transformar as nossas vidas. Incrível essa rede que a gente consegue formar de pessoas querendo fazer o bem, o impacto que isso acaba gerando, e todas as pessoas unidas ainda trazem ainda mais confiança para a gente conseguir levar nosso trabalho cada vez ainda mais longe. It's not the light, but it's to prove that young people enlightened and
behind the technology can make a difference. Bom, eu acho que deu para conhecer um pouquinho, né, do que é o nosso trabalho na prática, que é difícil de explicar mesmo, né, sem falar. Mas, como o próprio vídeo mostra, assim, a gente parte do problema de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à energia elétrica ainda, né? E esse número no Brasil é de 1 milhão de pessoas que não têm acesso a nenhuma energia elétrica. E aí, partindo desse problema, o litro de luz hoje tem 3 soluções. Vocês já tenham visto essa primeira solução ali, que é a garrafa com água, chama lâmpada de Moser. Foi criada por um brasileiro em 2001, quando a gente sofria com muitos apagões no Brasil. O Alfredo Moser era morador de Uberaba. Ele desenvolveu essa lâmpada, que é uma garrafa PET com água no telhado, com um pouco de alvejante. O sol passa pela garrafa e espalha a luz dentro da casa, e é equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Uma solução super simples que ele fez para a casa dele, começou a fazer para os vizinhos, e aí essa ideia se espalhou para o mundo inteiro, saiu na mídia, e nas Filipinas, o Leader of Light, que é o movimento global do litro de luz, nasceu inspirada na ideia do brasileiro. Foi em 2011. E aí outras soluções foram desenvolvidas, né, como o poste solar, por exemplo, que tem uma placa solar já, que capta a luz do sol durante o dia, armazena a energia dentro de uma bateria, que depois essa energia passa para o LED, que está dentro da garrafa PET, para proteção. E aí, à noite, ela acende automaticamente, de dia, quando percebe que está sol de novo, começa a carregar. E em 2014, a organização veio o Litro de Luz veio para o Brasil agora como organização, e aí, outras soluções também continuaram a ser desenvolvidas, por exemplo, o lampião solar, que é uma das coisas que a gente mais implementa hoje, que funciona da mesma maneira que o poste, mas ele é portátil. Então, você tem uma placa solar que você deixa na janela, por exemplo, carregando, você conecta no lampião, deixa ele carregando, que tem uma bateria, né, também dentro dele, e à noite você consegue desconectar a placa solar e andar com o lampião. Então, você usa ele tanto dentro de casa quanto fora, e ele é voltado para comunidades que não têm acesso a nenhuma energia elétrica, por exemplo, aquela do vídeo, que é da Amazônia. E essa ideia, essa causa foi se expandindo no Brasil, e hoje a gente tem mais de 200 voluntários espalhados nas 5 regiões do país. A gente teve mais de 1.500 soluções instaladas, e isso é entre postes e lampiões solares. E a gente teve mais de 10 mil pessoas que foram diretamente impactadas pelas nossas atividades no Brasil. E o nosso impacto, ele não é somente em números, né? A gente tem a Marinês, por exemplo, que é moradora de Dominguinhos, uma comunidade que fica 20 horas de barco de Manaus. E lá eles vivem sem energia elétrica, e uma das maiores preocupações que ela e os moradores lá falavam pra gente era medo de engasgar com espinha de peixe, que era o que eles mais comiam, né? Até porque eles não têm como armazenar o alimento, então eles tinham que pescar e comer no mesmo dia. E eles iam comer à noite, tinham crianças, e se eles têm algum problema sério de engasgo, eles têm que pegar um barco e se deslocar horas para conseguir chegar num lugar que possa atender. Enfim, é uma situação séria para eles, e essa era uma das maiores preocupações dela. A gente tem também o Mike, que é morador também de uma das comunidades daquela região, que vivia sem luz, e que nas nossas capacitações, ele descobriu que ele adorava fazer aquilo, então ele foi se capacitar, fazer um curso de eletrônica, e hoje abriu, né, uma outra oportunidade para a vida dele. E aí eu acho que isso mostra muito que o nosso impacto vai muito além da iluminação em si. O nosso impacto tem muito também desse empoderamento que a gente traz. Ao capacitar o morador para que ele mesmo saiba construir, ele saiba manter aquela solução, ele consiga ver que existem muitas oportunidades, tem muito potencial para alcançar outras coisas, né, o que quiser na vida.
E aí, para tornar isso um pouco mais tangível, eu trouxe também um depoimento de um dos moradores de uma das comunidades que a gente já iluminou. Olá, família de Luz. Aqui é o Zé Raimundo, eu moro lá em Pararuá e eu queria agradecer a todos, a família maravilhosa, pelo amor, né, que Deus tem colocado no coração de vocês, pela alegria que tem transformado a minha comunidade, o lugar onde eu moro, eu creio que transformou também as outras comunidades. E eu queria deixar esse vídeo para dizer assim, como a comunidade tem ficado melhor. Para muitos não pode ser nada, apenas um avião, um poste, mas para nós, que nós não tínhamos essa luz que iluminava, é muito significativo. É aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, ali as pessoas que estão por trás de vocês, os patrocinadores, as empresas. Sabemos que por detrás de uma grande ideia tem sempre um autor, né? Que Deus possa estar abençoando, né? Os Lampiões está bom na nossa comunidade, e vocês foram lá, fizeram tudo, implantaram o projeto, fizeram um projeto e não abandonaram a gente, graças a Deus. Dia 13 vocês retornaram, consertaram e estava ali. O mais importante é isso, é a presença, é o amor que vocês têm demonstrado, né? A gente está num mundo que a gente não pode ouvir nada de mídia, que é só roubo, e de repente aparece o litro de luz. E trazendo esse amor, coisa que emocionou todo mundo nas comunidades quando vocês passaram. E é isso, eu queria dizer que Deus continue abençoando, que vocês coloquem no coração de vocês para vocês irem em outros campos, há vários campos, para ir, pessoas que não têm luz mesmo. Essa é a realidade, pessoas que não têm e precisa e depende. E que possa estar colocando essa alegria que nós sentimos na nossa comunidade. Que possa estar colocando no coração de outras pessoas, retornando às comunidades para a gente se alegrar de novo. E é isso. Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Bom, e é isso. Eu queria finalizar só trazendo de novo esse questionamento, né, de qual que é o seu propósito, como é que você usa a sua paixão e o seu talento para tornar o mundo um pouco melhor quando você sair do que quando você entrou. Obrigada.